Boa noite, queridos e queridas. Boa noite, Guilherme, Thales, Bianca, Murilo, Marcelo. Muito bom ter vocês aqui. Boa noite, Carlos Eduardo, Diogo. Boa noite, Elaine, Emily, Guilherme, Júlio, galera toda. Vitor, os dois Vitors. Muito bom, gente, ter vocês aqui mais uma vez. Como o Vitor gosta de falar, né? Nossa família aqui das lives, né? Já estamos aqui já com tradição, né? Assim, já virou tradição essa a quinta-feira às 9, né? E muito bom estar com vocês aqui de novo, podermos conversar um pouco de maneira assim o mais leve possível, o mais descontraída possível e trabalharmos ideias que assim estão sempre dentro de um contexto em que normalmente envolve incompreensões, às vezes alguns traumas, né? E quando a gente fala do assunto que vamos tratar aqui hoje, parece que isso ganha uma mística um pouco maior, assim, né? É, exatamente, né? A gente já é parça já foi, entendeu? A hora que a gente pudesse reunir pessoalmente, minha sala lá na UFSCar estará de portas abertas para receber vocês, a gente tomar um café, um suco, né? Vai ser muito bom. Bom, mas eu até aproveito já para perguntar para vocês, né? Quando vocês se depararam com esse negócio chamado trigonometria e tudo que essa palavra carrega, qual foi o sentimento? Como é que vocês receberam isso? Assim, foi uma coisa agradável? Foi bacana? Foi legal? Ou, ou não? Como que foi isso aí? Como que vocês receberam? Como foi a primeira vez de vocês com a trigonometria? Gostaria de ouvir um pouco os depoimentos. Que seja pelo chat, né? Se alguém quiser falar, eu acho melhor ainda, mas traumático, Murilo. Traumático. Mas alguém compartilha do mesmo peso, né? Do mesmo sentimento do Murilo? Também foi traumático para vocês? Tem alguém aqui que, quando viu trigonometria, assim, simplesmente se apaixonou e aquilo fez todo o sentido do mundo poxa, amei trigonometria desde a primeira vez. Thales está dizendo que foi confuso demais, na época só estudei para a prova, uma semana depois, exatamente. Você decora, faz a prova e esquece. Esses são os três passos, né? A Bianca falou, acho que foi tranquilo, eu nem lembro, na verdade, né? Aí ele está dizendo foi um boom, né? Eu não sei em que sentido foi esse boom, porque esse boom pode ser num sentido positivo, né? Aquele boom, assim, daquele, né? Esqueci o termo que o povo gosta de usar, os brainstorm, né? Aquela coisa assim. Ou pode ser num sentido negativo, né? A Bianca achou que era legal. A Yasmin falou que gostou bastante quando viu. Mas aí tem a pegada dos professores, né? Isso via de regra, né? Assim, a, a gente associa demais a matemática, a gente vê com a pessoa que está transmitindo aquilo, né? E o lado bom disso é que quando o professor é bom, assim, quando ele transmite isso de uma maneira cativante, o nosso gosto por aquilo é totalmente outro, né? O Burito está dizendo que a matemática só faz sentido às quintas à noite. Bom, pelo menos está começando a fazer sentido agora, né? Isso é muito bom. O Carlos falou que até que foi tranquilo. A Amy precisou se dedicar um pouco mais. Bianca falou que tudo fazia sentido. Muito bom mesmo ouvir isso, Bianca. A Amy disse que foi um boom no sentido bom, então ótimo, né? A Elaine falou assim, foi de boa até porque a gente não foi muito a fundo mesmo, foi só aquela, decora a formulinha, né? Aprende o poeminha, né? Aprende o poeminha que já dá tudo certo, né? Vocês aprenderam poeminha também?
As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. Vocês não aprenderam isso daí? Ó, o Murilo tem outra aí, a canção de Natal. Canção de Natal eu não conheço. Se você quiser abrir seu microfone e cantar pra gente, eu vou adorar, assim. Tenho certeza que todo mundo vai curtir. Estaremos esperando, Murilo, a canção de Natal. É, o Thales está dizendo que aprendeu no esquema coça, coça, senta, senta. Muito bom, né? Tem uns que dizem assim, coça A, coça B, sem saber, qualquer coisa assim, né? Alguma coisa arruma, né, para poder decorar a fórmula, né? Troca o sinal sem saber, assim, as possíveis, né, maneiras aí para se decorar a fórmula são, né, são muitas, muitas. Uau, tem um novo aqui. Tem gente que ama, tem gente que beija, tem gente que ama e que beija. Eu não sei se eu consigo achar alguma fórmula trigonométrica aí. Parece mais letra de música sertaneja, para mim, assim, né? Esse é o da tangente. Ah, nossa, entendi, entendi. Fez todo sentido agora. Tá bom. Tangente de A mais B, assim, saquei, saquei. Muito bom. É, então, né? O tangente vira tangente, né? É isso aí. E é assim você vai, né? Você vai na base da brincadeira e vai decorando, né? Assim, e nada contra, eu acho que tudo isso é legal mesmo, assim, eu mesmo, né? Eu gosto de usar essas coisinhas, assim, porque, né, elas têm o seu papel e tal, mas é, tem alguém aqui que sente, assim, é, pode dizer que quando viu trigonometria pela primeira vez, conseguiu, assim, enxergar, assim, sentido por trás daquilo, e conseguiu enxergar qualquer coisa que fosse do mundo real naquelas ideias, ou é simplesmente uma musiquinha divertida para decorar uma fórmula que não faz o menor sentido, mas eu sei que eu tenho que decorar, usar nos exercícios e depois esquecer. Mas estou dizendo só por parte dos ângulos, né? A ideia de ângulo, ela é bastante intuitiva, né? Mas, assim como todas as outras ideias, né, matemáticas que a gente se depara, né, ao longo da nossa vida, né, escolar, trigonometria não é diferente. A gente também assim, se depara com os conceitos ligados à trigonometria de maneira extremamente superficial, né? No máximo ali, ó, tem as formulinhas aqui, né? Tem uma tabela ali, e aí você decora a fórmula, você faz uns exercícios para poder aplicar a fórmula, e, assim, via de regra, não passa muito disso, né? Não sei se alguém tiver, assim, algum relato de que não, no meu caso foi diferente, seria bem legal ouvir, né? Porque eu sei que é o caso da maioria, se não de todos, que essas ideias, elas são sempre, assim, só na superfície, só na casquinha. Aquilo que eu venho insistentemente trazendo aqui para vocês e o que eu tenho também insistentemente questionado, né, em cada um desses nossos encontros, né? Eu tenho usado esses encontros aqui não para, sei lá, ensinar macete na hora de resolver exercício, sabe? Aquela coisa de cursinho, né? Não, porque aqui tem um macete assim que você faz e tal, e tem um macete aqui para decorar aquela fórmula. Não. Na verdade, assim, do ponto de vista do que eu tenho feito aqui com vocês, não faz diferença nenhuma se você decorou aquelas fórmulas trigonométricas ou não, né? Eu, na verdade, até, assim, recomendo que, assim, se não decorou, não decore, né? Decorar fórmulas talvez seja o trabalho mais, assim, inútil, a maior perda de tempo que a gente poderia fazer. Você fala, pô, mas eu precisei decorar lá para fazer a prova. Eu sei, e tudo bem, né? Você tinha que decorar para fazer a prova, e o seu cérebro, justamente, imediatamente após a prova, tratou de esquecer, né? Porque ele sabe que aquilo não é algo importante, né?
Ele sabe que aquilo não precisa ser armazenado na sua memória de maneira privilegiada. Aquilo ali servia para uma situação pontual, aquilo passou, foi, né? Deletou e acabou, né? Mas, então, a pergunta é, quais são, né, os nexos conceituais, né? Quais são as ideias intuitivas por trás desse negócio chamado trigonometria? É essa a pergunta que eu gostaria de, no final aqui desse nosso encontro, ter ela respondida, ainda que assim, né, minimamente, né, que vocês saiam daqui tendo uma ideia um pouquinho mais aprofundada a essa pergunta, né? Do que trata a trigonometria? O que visa, que problemas da vida real a trigonometria visa resolver? O que os caras que trabalharam essas ideias, né, que foram aos pouquinhos se desenvolvendo e sendo trazidas até o momento atual, né, até a forma como nós as entendemos, que tipo de problemas eles estavam tentando resolver, certo? Então, é esse tipo de coisa que a gente vai tentar responder aqui. O Júlia que está dizendo, né, eu particularmente gostei no início, porque meu professor mostrou muitas aplicações, e eu vi como aquilo como uma ferramenta para descrever relações naturais, mas também sempre à base de decoreba. Bom, se eu perguntasse para vocês assim, quando vocês acham que trigonometria começou a ser estudada? O que vocês me diriam? Assim, faz pouco tempo, faz muito tempo? O que vocês me dizem? O que vocês acham? Quanto tempo, mais ou menos, faz que a gente estuda? Matheus, muito tempo, né? As pirâmides devem ter sido construídas com isso, né? Se elas foram construídas a partir dessas ideias ou não, nós não sabemos, né? É possível, é possível. Desde Pitágoras, desde um pouquinho antes de Pitágoras, eu diria. Na época do Egito, o Matheus está dizendo, né? Que acha? Exatamente, Matheus. Assim, as evidências históricas, né, que nós temos, que chegaram até a gente, né? E como eu já falei para vocês, assim, os elementos que comprovam a historicidade dos fatos, né, eles são sempre muito escassos. A gente tem sempre, assim, só aquele pedacinho de um tablete de não sei o que foi encontrado lá não sei aonde, e é em cima disso que os cientistas vão tentando construir, montar esse grande quebra-cabeça para poder desvendar os mistérios que estão escondidos na história, né? Mas a maior parte dessas coisas a gente não sabe, né? A gente não tem registros, por exemplo, de como foi a construção das pirâmides, né? Não existem tratados, não chegou nada escrito daquela época. Então, a gente não tem como saber. Mas existem evidências arqueológicas, em particular, existe um papiro, né? Papiro era o material que os egípcios registravam, né? As suas anotações, feito de um tipo de planta, né? E um papiro chamado Papiro Hindi, né, que está, se eu não me engano, no Museu de Londres. E nesse papiro existe uma tábua, né, uma tabela de números que, se nós olharmos com o nosso olhar de hoje, né, assim, os nomes que a gente dá hoje, aquela tabela significa tabelas de cotangentes, de valores de cotangentes, né, de certos arcos, né, de certos ângulos. E então o Mateus está certo, assim, os egípcios foram provavelmente os primeiros a estudarem, assim, a desenvolverem ideias ligadas a esse negócio que nós chamamos de trigonometria. Além dos egípcios, também temos evidências históricas, arqueológicas, de que os babilônios também tiveram grandes contribuições nessa direção, né, em relação a isso. Tem uma tábua cuneiforme, né, um pedaço de argila, né, em outras palavras, com registros do que seria uma tabela de secantes, do que a gente chama hoje de secantes, né? Na época não se chamava esses nomes, eles são muito mais recentes do que as ideias que são representadas por eles, né? Mas o que a gente chama hoje de secante, né, foi encontrado
essa tábua, né, que, assim, lá da Mesopotâmia, que trazia, né, valores de secantes. Então, essas ideias relacionadas à trigonometria, elas já estavam presentes nessas duas civilizações, na civilização egípcia e na civilização babilônica. O que significa a palavra trigonometria? Já pararam para se questionar? O que significa essa palavra trigonometria? Né? Essas palavras, a grande maioria delas são palavras que vêm, a raiz, né, etimológica delas é grega, né, são palavras gregas, ou são expressões, na verdade, né, isso que virou palavra hoje, na verdade, eram expressões gregas, e que a gente junta essas expressões numa coisa só, vira uma palavra, né? No caso dessa palavra, ela trata-se de uma junção de três palavras gregas, né? A palavra que aparece lá no final, a palavra metria, a gente é bem familiar com ela, né? O que significa a palavra metria? Vamos ver como que está o grego de vocês. O que significa a palavra metria? Simetria lá do final da trigonometria. Medida, né, Guilherme? Exatamente isso. Significa medida, né? Daí que deriva a palavra metro, né? E significa medida. Então, trigonometria, na verdade, é a medida do trígono, né? Medida do trigo, né? Medida do trígono, né? Do trígono. Então, a pergunta agora é, tá bom, o que que é o trígono? O que que é o trígono? Né? Essa é a pergunta. Bom, vocês já ouviram a palavra polígono, né? O que que é o polígono? O que que é um polígono? Não é, não é uma figura geométrica, né, com uma certa quantidade de lados? É uma figura com vários lados, exatamente, né? Então, o que que seria um trígono? Um trígono é uma figura geométrica, mas com três lados, né? Ou, como disse o Murilo, né, três ângulos, né? Porque se você está falando de um polígono, a quantidade de lados é igual à quantidade de ângulos. E exatamente. Então, o que significa a palavra trigonometria? Quando essa palavra começou a ganhar força dentro da matemática, ali nos séculos 5, 4, 3, por ali, antes de Cristo, ela trazia esse significado. Quer dizer, o que estuda a trigonometria? Estuda medidas sobre o triângulo, medidas associadas ao triângulo, né? Eu até tratei de, de desenhar um triângulo aqui, né, na minha lousa, para poder ilustrar. Então, na verdade, a trigonometria, da forma como nós a conhecemos, né, e que, assim, que é representada pelas suas três principais funções, que são as funções seno, cosseno e tangente, essa área da matemática, ela se desenvolveu a partir de duas vertentes distintas e, de certa forma, independentes. Uma delas é essa, que é muito bem representada pela própria palavra trigonometria. É o estudo das medidas no triângulo, né? Agora, por que se preocupar em estudar medidas no triângulo? E, na verdade, essas medidas no triângulo que são estudadas, nesse contexto do que será chamado de trigonometria, não são de quaisquer triângulos, mas são de um tipo de triângulos bem particular, que é aquele mesmo tipo de triângulo que aparece em destaque quando a gente fala de Teorema de Pitágoras, né? Que são os triângulos retângulos, que são os triângulos que têm como um dos seus ângulos internos um ângulo de 90 graus. Mais ou menos o que eu desenhei aqui, né? É, tá, mas então por que, a pergunta é então, né? Por que era importante, por que era relevante para essa galera estudar medidas sobre um triângulo retângulo, né? Estudar, por exemplo, as relações, né, entre as medidas dos lados de um triângulo retângulo. Bom, nesse sentido, o problema que mais motivou esse estudo é o problema do cálculo de alturas, né?
O problema é o seguinte, né, alturas ou mesmo medidas de coisas que é difícil de medir, assim, só puxando uma fita métrica. Por exemplo, uma pirâmide. Imagina que a pirâmide está lá construída, né, e, aliás, esse é um problema histórico, né, que, de fato, ocupou a mente dos matemáticos da época. Tales, né, o primeiro, conhecido na história como o primeiro filósofo, ele resolveu esse problema. O problema era como medir a altura de uma pirâmide. Assim, fica difícil pensar, por exemplo, poxa, vamos escalar a pirâmide, mas mesmo que você consiga escalar a pirâmide, ela é assim, né? Quando a gente diz a altura da pirâmide, a gente está falando daquela linha vertical que sai lá do topo da pirâmide e vai atingir o solo, né? O problema é que esticar essa linha lá do topo da pirâmide até o solo é uma tarefa muito complicada, né? Para não dizer impossível. Então, o problema é como medir a altura da pirâmide, né, sem que tenhamos que fazer todo esse esforço de fato, esticar uma fita métrica de alguma forma, que a gente nem sabe como, e fazer essa medição. Né? Para resolver problemas desse tipo, é que serviu, de maneira assim, primária, esse estudo das medidas no triângulo, ou, né, como chamamos hoje, a trigonometria. Né? Esse foi a primeira motivação histórica que levou ao desenvolvimento das ideias associadas à trigonometria. Então, tá, não sei se vocês já viram como seria, como foi, por exemplo, a solução, né, que Tales propôs para esse problema. Né? Talvez alguns já tenham visto isso, mas para aqueles que não viram, a ideia utilizada por Tales, ela foi o seguinte, né? Imagine que aqui nesse triângulo, esse lado aqui do triângulo, imagine que ele represente a altura da pirâmide que a gente gostaria de medir, tá bom? Então, esse lado aqui, ele é desconhecido, a gente não sabe dizer quanto vale, é ele que a gente quer descobrir o valor, né? E suponha que isso foi feito a uma certa altura do dia, de modo que o Sol estivesse numa posição aqui, por exemplo. Isso aqui é o Sol. Ok? Então, o Sol está ali e o Sol, ele bate na pirâmide, e quando ele bate na pirâmide, aqui então é a altura da pirâmide, quando ele bate na pirâmide, ele vai automaticamente formar uma sombra no chão. Né? Ele vai formar uma sombra no chão. Todo mundo concorda que medir a sombra da pirâmide é algo, né, relativamente simples de ser feito? Né? Medir a sombra da pirâmide, ok, isso daí, né, é factível. Por quê? Está no chão. Né? Se o negócio está no chão, aí já é mais ok de ser feito. Né? Então, a gente assume, então, que, olha, essa medida aqui a gente consegue conhecer, a gente consegue medir. Isso aqui não, eu não consigo, mas esse aqui eu consigo. A sacada de Tales foi a seguinte: ele pegou uma varetinha, né, uma haste, assim, um pedaço, um galho, sei lá, qualquer coisa assim, um bastão, né, de um tamanho não muito grande, colocou esse bastão ali ao lado da pirâmide, né, esse bastão, ele também vai ter uma sombra, né, ele também, nesse mesmo momento aqui, ele vai ter uma sombra. E aqui também a gente consegue. Então, aqui seria a altura do bastão, aqui é a altura do bastão, aqui seria o tamanho da sombra produzida por ele. Ok? Agora, bom, como o bastão é pequenininho, esse aqui tranquilo de medir. Isso aqui a gente consegue saber quanto dá. Assim como a sombra, é só medir também, nenhuma dificuldade aqui. Né? Agora, o que Tales observou, né, é o que nós chamamos hoje de o conceito de semelhança de triângulos. Né? O que é o conceito de semelhança de triângulos? A ideia de que se os triângulos eles têm os mesmos ângulos, mesmo os lados sendo de tamanhos diferentes, há uma relação de proporcionalidade entre os lados correspondentes do triângulo. Ou seja,
esse lado, por exemplo, né, está para esse, assim como esse está para esse, assim como esse está para esse, né? Há uma proporcionalidade, né? E se há uma proporcionalidade, aqui a gente fica então com, olha, eu tenho uma, duas, três, quatro grandezas, das quatro eu conheço três. Uma é desconhecida, é a altura da pirâmide que eu queria calcular. Mas se eu conheço três das quatro, e se há essa relação de proporcionalidade, então a quarta ela se revela apelando-se para essa relação de proporcionalidade. É o que nós chamamos hoje de aplica a regra de três, né? Regra de três é o nome que a gente dá, né? Para para o fato de a gente observar que, olha, há uma relação de proporcionalidade, né? E se há essa relação de proporcionalidade, dá para descobrir esse quarto valor a partir dos outros três. E assim ele resolveu esse problema, né? E para resolver esse problema, percebam que aqui, por exemplo, nesse triângulo, a medida desse terceiro lado do triângulo, perceberam que, do ponto de vista desse problema, ela não é relevante? Né? Do ponto de vista desse problema aqui, quero calcular a altura da pirâmide. O que foi relevante? Isso aqui é relevante, porque é a própria altura. Esse aqui também é relevante, porque é o tamanho da sombra. Aqui embaixo é relevante a altura da haste e é relevante o comprimento da sombra. Mas aquele lado que nós chamamos hoje de hipotenusa, né, o lado que se opõe ao ângulo reto, do ponto de vista desse problema, ele é irrelevante. Ele não é necessário. Eu não preciso saber quanto é o lado C, por exemplo, se o meu objetivo é calcular a altura da pirâmide, né? E é por isso que, e aí, claro, né, sabendo então que, por exemplo, o quociente desse lado aqui por esse, né, é igual ao quociente desse lado por esse, pelo fato de o ângulo aqui ser o mesmo, né, porque está sendo provocado pelo Sol no mesmo momento do dia, então, na verdade, o quociente entre esses dois lados, ele não é uma propriedade associada àquele triângulo. Ele é uma propriedade, de fato, associada a esse ângulo aqui. Né? Porque não importa se o triângulo é pequenininho ou se o triângulo é grandão. O valor desse quociente aqui vai ser sempre o mesmo se esse ângulo for o mesmo. Né? Vocês estão acompanhando isso aqui que eu estou falando? Tá claro ou tá um pouco obscuro, confuso? Estão acompanhando, né? Então, assim, e aqui já apelando para as fórmulas que vocês viram, né, no ensino básico, né? Qual é o nome? Qual é o nome que posteriormente, e aliás aqui é bem posteriormente, tá? Que a gente dá para esse quociente, ó, desse lado por esse lado. Né? Qual é o nome que a gente dá para esse tangente, né, Bianca? Exatamente. O nome que a gente dá para isso é tangente. Tangente desse ângulo aqui, né? Tangente desse ângulo. A gente costuma chamar assim, né? Esse aqui é o cateto oposto ao ângulo, aqui embaixo. Esse aqui é o cateto adjacente ao ângulo, e esse aqui é a hipotenusa. E o que nós chamamos de tangente é o quociente do cateto oposto pelo cateto adjacente. Né? É a coca, né? Como diz o Murilo. Esse quociente só foi ser chamado de tangente no século XVI, ou seja, muito tempo, muitos séculos depois disso aqui. Né? Isso aqui é século V antes de Cristo. Né? Então, só 2000 anos depois, isso foi receber o nome de tangente. Né? Mas como que eles chamavam? Não sei. Talvez nem dessem nomes. Né? Eles não se preocupavam muito em dar nomes para as coisas. Essa preocupação, ela passou a acontecer bem posteriormente na matemática. Mas o que fica claro aqui é que, bom, primeiro, é só a tangente que a gente encontra, que a gente é capaz de encontrar como relações métricas no triângulo retângulo? Não, né? O seno e o cosseno, né? Quando vocês foram apresentados esses conceitos, eles foram apresentados provavelmente aqui nesse contexto também, né? Quem que é o seno de um ângulo? Vou dizer aqui quem é o ângulo, né? Então, esse aqui seria o ângulo, vou chamar esse ângulo de alfa. Quem é o seno desse ângulo alfa?
seno, pronto, cateto oposto sobre hipotenusa, como a Bianca está dizendo. E o cosseno, né, o cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que do ponto de vista histórico, nem a função seno e nem a função cosseno, assim, foram expressas a partir desse contexto. Não foi aqui que nasceu seno e cosseno. Foi aqui que nasceu o conceito de tangente. O conceito de tangente nasceu aqui com base nessa problemática de cálculo de alturas, por exemplo, né? E que ficou bem claro que só usa esse quociente aqui, ó, só usa a tangente, né? Não usa a hipotenusa. Então, se só usa os catetos, a gente só precisa da tangente. Então, de fato, é apenas o conceito de tangente que surge a partir dessa noção de medidas no triângulo retângulo. Tá, mas então a pergunta é, e seno e cosseno surgem de onde? Né? Se não surgiram daqui, né? Se não disso, de onde? Bom, a resposta, assim, quer dizer, o que se estudava, o que se estava preocupado quando essas ideias relacionadas, na verdade, não as funções seno e cosseno, mas a função seno, né? A função cosseno só foi entendida dessa forma lá no século XVII. Né? Não se falava de cosseno antes do século XVII. Era apenas a função seno. Né? E a função seno, ela surgiu a partir de problemas ligados à astronomia, né? Aos estudos que eram feitos da astronomia, isso lá naquele período lá de 3, 4 séculos antes de Cristo. Né? Naquela época eles já se preocupavam em estudar a astronomia. É claro que assim, de um ponto de vista, de uma visão muito mais limitada da que a gente tem agora. Né? A compreensão que se tinha acerca do movimento dos astros celestes era completamente limitada naquela época. Mas ainda assim, eles conseguiram estabelecer ideias assim importantíssimas. E dentre elas, é nesse contexto que nasce, é nesse contexto da astronomia que nasce a sementinha ali que vai dar origem ao que nós conhecemos hoje como seno. Né? Tá, mas como que isso surgiu? Né? Então, de fato, não era assim, não era triângulo, não era problema de altura, né? Eram problemas relacionados à astronomia, e eles, assim, entendiam, né, assim, na verdade, a percepção deles, assim, dava a nítida sensação de que os astros celestes, eles se moviam, né, não havia, assim, uma concordância, assim, uma certeza em relação a se o planeta Terra se movia ou não, mas os astros estavam, obviamente, se movendo, né, na visão deles. E esse movimento não é intuitivo acreditar que esse movimento que os astros percorrem, que a gente observa, né, quando a gente olha, começa a prestar atenção no movimento dos astros celestes, não é razoável imaginar que o movimento deles é circular? Assim, suponha que a gente não conheça nada do mundo, nada do que você aprendeu, nada do que foi desenvolvido cientificamente até hoje. Não é razoável se a gente começa a fazer observações, vai todo dia e olha lá e tal, olha o movimento do Sol, por exemplo, né? Ele nasce ali de manhãzinha, percorre né, todo o seu trajeto, depois se põe no final do dia. Não é intuitivo acreditar que esse movimento é circular? Sim ou não? Me digam, assim, se fosse você vivendo naquela época, se você também não chegaria a essa conclusão de que esse movimento é circular. Claro, é super intuitivo, né? E achar que esse movimento é circular, né? De fato, ele não é circular, mas ele é muito parecido com o movimento circular mesmo. O movimento dos planetas, os planetas, eles seguem órbitas que não são circulares, mas que são elípticas, né? São elipses, e elipses são primos próximos do círculo, né? Na verdade, o círculo é um tipo particular de elipse, podemos até dizer isso, né? Então, eles não estavam, assim, tão enganados assim, né? E, portanto, estudar caminhos que são percorridos
sobre uma circunferência ganha uma relevância nesse sentido, né? Só que assim, por exemplo, entender como descrever, por exemplo, entender, por exemplo, qual foi a distância percorrida por uma trajetória circular, não era uma tarefa das mais fáceis, né? Por essa razão, eles tiveram a seguinte ideia, que na visão deles poderia ajudar, e de fato ajudou muito, a lidar com esses conceitos, né? E para poder ilustrar para vocês que ideia foi essa, eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês. Eu fiz aqui um desenho aqui no meu GeoGebra. Já peço aí que vocês confirmem comigo se estão vendo aí essa imagem no GeoGebra. Estão conseguindo ver? Está aparecendo aí? Ok? Perfeito. Bom, o que a gente vê aí? Tem um círculo, né? Tem um círculo, e sobre esse círculo, sobre essa circunferência, eu marquei 2 pontos. Um ponto A, lá em cima, e um ponto B, ali embaixo. Certo? Eu também marquei ali o ponto O, que é o centro desse círculo, tá bom? E aqui o que eu estou destacando imagina que esse arco, né, esse pedaço do círculo que está entre os pontos A e B, né, esse pedacinho que sai daqui e chega aqui, seja, por exemplo, uma trajetória circular, né, um corpo percorrendo uma trajetória circular. E suponha que queiramos, né, conhecer qual foi essa distância percorrida por esse corpo nessa trajetória circular, certo? Resolver esse problema não é fácil, né? Calcular essa medida não é fácil, né? Principalmente porque aqui a gente não está falando de medida de coisa pequenininha, né? São medidas, assim, macro, né? São coisas muito grandes, né? São trajetórias de corpos celestes, pô, é um negócio que realmente não dá para esticar uma fita métrica, né, sobre essa curvinha aí, sobre esse pedacinho da circunferência, para poder descobrir quanto é essa distância, né? Agora, tudo bem, então. Então, o problema, suponha, o problema aí como calcular comprimento de arcos desse tipo, ok? Isso é uma coisa difícil de fazer. Agora, ligando o ponto A ao ponto B, nós podemos desenhar uma linha reta, um segmento, né? Desenhei aqui, ó, o segmento que sai lá de A e chega aqui em B, né? O que vocês acham, o que vocês acreditam que é mais fácil de se calcular? O comprimento do segmento AB ou o comprimento do arco AB? Do arco que sai de A e chega em B? O que assim, também de maneira bastante intuitiva, ingênua, o que você acha que é mais fácil de calcular? O comprimento do arco ou o comprimento do segmento? O que vocês me dizem? O segmento, óbvio, né? Coisas lineares, coisas que se comportam linearmente, né, que são descritas por retas, são sempre mais simples. Lembra quando a gente falou de movimento uniforme, que era o tipo mais elementar de movimento, que é descrito por uma reta, e que é o tipo de movimento mais fácil, mais próximo, né, do que a gente consegue estudar, né? Conforme a gente sai do movimento uniforme e vai para outros mais complexos, a gente vê que já vai ficando mais complicado, né? Os movimentos que se comportam como uma linha reta, aquilo que é relacionado à linha reta, são mais simples, né? A linha reta é o tipo de curva mais simples que nós conhecemos. Então, de fato, é mais fácil obter medidas, por exemplo, da linha reta do que do arco, né? Tá, então, o que eles começaram a tentar fazer? Estabelecer, então, problema aqui, qual é a relação entre o arco e o segmento de reta, né? Qual é a relação? E a esse segmento de reta, eles davam o nome de corda, tá bom? Então,
Quando eu digo corda, eu estou me referindo a esse segmento aqui, ó, que saiu de A e chegou em B. Então, a pergunta é, qual é a relação entre a corda e o arco? De modo que, então, pergunta, será que é possível, se eu conhecer, por exemplo, o valor das cordas, obter o valor dos arcos? E vice-versa, se eu tiver o valor dos arcos, é possível conhecer o valor das cordas? Então, esse era o problema que eles tentavam resolver, né? E por que eles queriam resolver esse problema? Olha, porque eles tinham problemas que quando eles tentavam formular na linguagem matemática da época, que era a linguagem da geometria, eles eram levados a situações como essa. Me digam, tá fazendo sentido, gente, até aqui, isso que eu estou dizendo? Faz sentido como esses problemas, essas questões ligadas à astronomia, ligadas também a navegações, né? Eles também tinham problemas ligados a navegações que caíam em situações dessa forma. Então, esses problemas levaram a esse tipo de situação. E aí, com base nisso, eles passaram agora a tentar responder essa pergunta, de estabelecer relações entre o arco e o ângulo. Eu vou dar um movimento aqui nesse arco para a gente poder ver, né, deixar assim, é bastante óbvio, mas para a gente poder ver que de fato há uma relação, né, nítida entre o tamanho do arco e o tamanho da corda, né, o tamanho do segmento. Estão vendo aí? Não sei se tá movimentando direitinho aí, tá, né? Bom, uh, então, claro, né? Se eu mexo nesse arco, eu mexo no tamanho da corda. E há uma relação muito bem definida entre a corda e o arco, né? A partir daí a gente vai ver tentativas, né? E de se estabelecer tabelas, né? Tabelas em que de um lado da tabela eu tenho valores de arcos, valores de ângulos, né? Porque entendam que quando eu falo do arco que sai de A e chega em B, a esse arco está associado um ângulo. Tá claro isso para vocês? Que ao arco que sai de A e chega em B está associado um ângulo. Então, eu posso tanto falar do arco, como eu posso falar do ângulo, né? Eu posso fazer dessa forma, né? É, e então eles começaram a estabelecer, né, tentar assim buscar, né, estabelecer tabelas que relacionem ângulos com as cordas, ou equivalentemente, que relacionem arcos com as cordas, ok? Então esse era o problema, né? Assim, eu já adianto a vocês dizendo que foi esse tipo de problema de cálculo de cordas associadas a arcos ou associada a ângulos que levou ao desenvolvimento da noção do que nós chamamos hoje de seno, né? A função seno, ela nasce a partir desse contexto, desse problema, dessa tentativa de estudar trajetórias circulares e fazer isso por meio de uma relação com as chamadas cordas. É daí, esse é o bercinho onde nasceu a função seno. Assim, com o que vocês conhecem da função seno, se vocês olham para esse desenho, vocês conseguem enxergar algum sentido, algum significado nisso que eu estou dizendo? Vocês conseguem olhar para esse desenho e, de fato, enxergar que, olha, realmente a função seno está relacionada com esse negócio aí? Conseguem ou não? Aquela função seno que a professora ou o professor ensinou para a gente lá, não tem nada a ver com esse desenho, com essas cordas aí que você está falando, esses negócios, não. O que vocês me dizem? Vocês conseguem enxergar o seno que vocês conhecem nessa situação? Luiz está dizendo que não, né? O mais
provável é que não mesmo, né? Parece que, pô, tô falando de coisas diferentes, parece que não é a mesma coisa, né? Bom, então vamos caminhar até a gente ver se a gente consegue aproximar essas ideias, né? Mas, bom, então, como é que a coisa caminhou a partir daí? Então, assim, de novo, né, assim, são dois contextos distintos, um deles, lá o triângulo retângulo, o outro, agora, esse problema das cordas, né? E nesse contexto, né, a gente vai ver aí nesse... Então, a gente teve esse primeiro momento histórico, lá os egípcios e babilônios, né? E nesse contexto, a gente vai encontrar a trigonometria mais atrelada a essa coisa do triângulo retângulo. Essa parte aí da astronomia, ela já acaba sendo um pouquinho posterior, ali mesmo no período grego, né? E nesse período a gente vai encontrar ali mais precisamente no século II antes de Cristo, um sujeito chamado Hiparco de Niceia, né? Não é um nome tão conhecido assim, né? Não é um Euclides ou um Pitágoras ou um Tales, né? Que são nomes que a gente está mais acostumado. Mas Hiparco de Niceia foi um cara muito importante. Na verdade, ele é conhecido na história como o pai da trigonometria. E o que ele fez? Ele escreveu uma obra, na verdade eram 12 volumes, nos quais ele fez um tratado sobre essa questão relacionada à relação entre as cordas e os arcos, né, entre as cordas e os ângulos. E ele construiu, né, a primeira vez que se construiu, se apresentou uma tabela de cordas, né, uma tabela de valores associando, né, arcos a cordas. E ele fez isso. E foi assim, a contribuição dele foi incrível. E posteriormente, né, assim, 4 séculos depois, no século II a.C., surgiu um outro cara chamado Ptolomeu de Alexandria, como ele é conhecido, né, na história. E o Ptolomeu, ele assim, ele ampliou muito as ideias do Hiparco, né? Por exemplo, claro que assim, sem as notações de hoje, né, sem os nomes que a gente usa hoje, mas todas aquelas relações trigonométricas que vocês devem ter se deparado, né? Eu quero trazê-las aqui de alguma forma, mas seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Já viram essa relação trigonométrica? Provavelmente, né? Nesse tratado que o Ptolomeu de Alexandria escreveu, né? Era um livro chamado Sintax Matemática, né? Nesse tratado, ele já é possível perceber essa fórmula, claro que não na mesma linguagem, né? Mas se você vai e busca a essência do negócio, era disso que ele estava falando lá. Assim como lá no século II depois de Cristo, já era possível encontrar aquelas fórmulas dos poeminhas e das músicas né, e dos trocadilhos, do seno da soma, cosseno da soma. Essas fórmulas já tinham sido apresentadas por Ptolomeu lá nessa obra dele, que foi tão grandiosa que passou a ser chamada com o adjetivo de a maior, né? A palavra grega é majeste, né? A gente tem palavras que derivam desse termo, né? Por exemplo, majestoso, né? Tá ligado a essa palavra maior, né? O maior. E posteriormente os árabes chamariam esse livro, esse sintaxe matemática do Ptolomeu, eles chamariam esse livro de Almagesto, que é a maneira árabe de dizer, ó, esse é o maior, né? A maior obra, a referência. Então, na história, assim, se vocês ouvirem falar de O Almagesto, é dessa obra do Ptolomeu que se está falando, é um tratado de trigonometria. Bom, mas o Ptolomeu falava do que lá? Ele falava das cordas, né? Ele falava das relações entre cordas e os arcos, né? Então, esse é um segundo momento em que a gente vai ver essas ideias sendo tratadas, e para a gente entender qual foi o próximo momento aí nesse
percurso aí histórico, a gente vai ter que olhar lá para a Índia, né? Porque o próximo momento aí, a próxima contribuição grande nesse contexto foi dada pelos hindus, né? Foram eles que, assim, por exemplo, a palavra seno, né, ela foi dada pelos hindus, né? Na verdade, houve um certo desvio de percurso, eu já vou contar a história para vocês, mas, mas os hindus tiveram contribuições enormes em relação a isso. Só que os hindus, eles tiveram uma ideia de fazer uma coisa um pouco diferente, né? O que que eles fizeram? Ao invés de olhar para as cordas, ao invés de olhar para as cordas, eles começaram a trabalhar com meia corda, né? Não com a corda inteira, porque a corda inteira é o segmento todo aqui, o AB, né? Eles começaram a trabalhar com meia corda. É assim, no fundo, o problema é o mesmo, a situação é a mesma, até porque, assim, se eu souber quanto vale a metade da corda, eu sei quanto vale a corda inteira, e vice-versa. Se eu souber quanto é a corda inteira, eu sei quanto vale a metade, né? Mas eles começaram a trabalhar dessa forma. Então, eles passaram a olhar não para o segmento AB inteiro, mas para esse segmento AD aqui, ó. Então, era isso aqui que eles se referiam quando eles calculavam. Quando eles queriam calcular, né? Quando eles queriam calcular as cordas, né? Ou as semicordas, como eles passariam a chamar, né? As meia cordas, era disso que eles estavam falando. Era isso que eles queriam calcular. E aí aqui, bom, eu tenho um ângulo aqui, né? O ângulo AOD, né? E a esse ângulo está associado essa corda, né? Essa meia corda, esse segmento AB. Então, os hindus tentavam, tentavam estabelecer relações entre os ângulos e as meia cordas, né? E, e aí, nesse contexto, tem alguns nomes importantes, né? Aryabhata é um nome importante, um matemático hindu do século VI depois de Cristo. Brahmagupta, um nome um pouquinho mais conhecido, talvez você já tenha ouvido falar, século VII. Depois outros, Bhaskara, aquele mesmo que nós demos no Brasil o nome dele para a fórmula da solução da equação de segundo grau, né? Ele também deu contribuições enormes nesse contexto também, desse desenvolvimento da trigonometria. E qual que era o nome que eles davam para essa meia corda? Essa palavra meia corda, na língua deles, que era o sânscrito, né? Eles referiam-se a essa meia corda com a palavra jiva, Jiva, né? Essa era a palavra que eles utilizavam. E as ideias dos hindus, né, que foram trabalhados aí nesse período, né, do século 6, 7, 8 depois de Cristo, elas chegaram aos árabes, ali no século 9 e 10 depois de Cristo, e os árabes também, assim, eles têm uma contribuição, assim, gigantesca na matemática, né? Muitas vezes a gente, quando fala de matemática, a gente olha muito é muito o espectro europeu, né? O que se fez na Europa, mas fora da Europa se fez muita coisa, né? E os árabes tiveram um papel crucial nessa história toda. Inclusive, teve um árabe, né, chamado Al-Batani, que viveu ali no século X, depois de Cristo, e foi ele quem pela primeira vez, deu esse nome que nós utilizamos, esse nome seno, né? Só que, claro, em árabe. E como era a palavra em árabe? Eles pegaram a palavra jiva, do sânscrito lá dos hindus, e traduziram, né? Tentaram uma tradução para o árabe, e a tradução que eles encontraram era a palavra deles era a palavra jiba, trocar um V por B, né? Era a palavra jiba. O problema é que essa palavra jiba, ela
ela não era uma palavra muito comum, não era uma palavra muito comum. E, aliado a esse problema, havia o fato de que, na língua árabe, as vogais, elas não são utilizadas na maioria das vezes. Então, assim, a palavra ela é formada por consoantes. E aí, principalmente nós aqui ocidentais, quando queremos entender que palavra é essa, a gente tem que encaixar as vogais lá no meio, né? A língua hebraica é a mesma coisa. É consoante e aí a gente encaixa a vogal de alguma forma. E aí o problema é que nessa coisa de encaixar a vogal na palavra giba, encaixaram as vogais no lugar errado. E aí, ao invés de quando foi levado, esse conceito foi levado para o Ocidente, né, para a Europa, a palavra que foi levada foi a palavra jaib, né? Então, assim, o J e o B estavam lá, e as vogais eram as mesmas, só que a ordem errada, né? E, assim, e a palavra era outra. Essa palavra jaib é uma palavra que no árabe significa dobra ou prega de roupa, né? Prega de roupa, sabe? Essas coisas de costura. A palavra jaib significava isso. Só que aí, então, essa foi a palavra que foi levada lá e ela foi traduzida, né? Foi assim, traduzida para o latim. E o equivalente à palavra jaib no latim era a palavra sinus, né, que significava a mesma coisa, essa coisa da dobra, da prega da roupa. Exatamente, literalmente um erro de tradução. Então, assim, nós usamos a palavra seno hoje por conta de um erro de tradução. Né? Não era a palavra certa. E a palavra sinus no latim, ela tem um sentido meio que de curva, de cavidade, coisa assim, né? Por exemplo, vocês já devem ter ouvido a expressão assim, estrada sinuosa, né? O que é uma estrada sinuosa? É uma estrada cheia de curvas, né? E, e daí veio a palavra sinus, né? Da onde deriva o termo seno. Então, literalmente, o seno que nós utilizamos hoje, se nós caminharmos para o sentido exato da palavra, é a palavra jiva no sânscrito, que significa meia corda, né? Então, esse, essa meia corda aqui, a palavra que eles usavam é a palavra que deu origem à palavra seno, que nós utilizamos hoje, né? Agora, tá, mas olhando dessa forma como está aqui, né? O segmento AD. Agora vocês conseguem olhar para o segmento AD e enxergar nele o, o seno que vocês aprenderam? Ou ainda não dá para ver o seno ali? Não tem nada a ver com o seno esse negócio. Dá para enxergar o seno aí ou não faz sentido? Agora a gente olha para essa meia corda, para esse jiva aí, e ó, agora tem alguma relação. Não é, se você pensar bem, não é exatamente o seno ainda, né? Mas tem alguma relação, né? Por exemplo, aí, se usar a trigonometria lá que a gente aprendeu na escola, quem seria o seno do ângulo AOD? Quem seria o seno do ângulo AOD? AD por OD. Exatamente, né? Na verdade, o contrário, né? Isso, não, tá certo. Calma, AD por... Não, AD por OD é a tangente, né? Isso, exatamente. AD por OA, né? AD por OA. Eu chamei aqui de R, né? Porque esse OA, vocês percebem que o OA é exatamente o raio desse círculo verde aí? Isso, exatamente. OD por OA, né? Então, na verdade, o seno, tal como nós aprendemos, não é o AD, né? Não é o AD, não é o GIVA. O GIVA, que é o AD, ainda não é o nosso seno. O nosso seno é o AD dividido pelo raio do círculo, né? Dividido pelo raio do círculo.
Ligado a essa questão toda, ainda também há a questão do ângulo, né, da medida do ângulo. Porque a gente vai caminhando nesse sentido de associar essas cordas, ou essas meia cordas, à medida dos ângulos. E a pergunta é, tá, mas como se mede ângulo? Né? Como essa galera media ângulo? Né? Bom, se a gente voltar lá no comecinho, eu mencionei aqui Parco de Niceia, né, que é considerado o pai da trigonometria. Ele provavelmente foi o primeiro da história a dividir o círculo, a circunferência, em 360 partes iguais, no que nós chamamos de medida em graus. Né? Medida em graus é dividida em 360 partes. Provavelmente Parco de Niceia foi o primeiro a fazer isso. Ptolomeu, no Almagesto dele, ele mede em graus. Mas não demorou muito nesse fluxo aí histórico para se desenvolver, para ser desenvolvida uma outra forma de medir ângulos que se mostrou muito mais efetiva e muito mais, com muito mais sentido do que a medida em graus, que é uma forma de medir que provavelmente vocês, pelo menos, já viram, assim. Pode ser que não tenha ficado tão claro, assim, o que significa, mas provavelmente vocês já viram, já ouviram falar, pelo menos, da medida de graus em radianos. Vocês já ouviram falar, não já? Na medida em radianos? Ela vai aparecer, ouviram, né? Ela vai aparecer precisamente nesse contexto em que se associa as medidas dessas cordas às medidas dos arcos, né? E esses arcos são arcos de círculo, né? E esses círculos têm um raio, né? Se esses círculos têm um raio, então a ideia aqui é a seguinte, eu vou aqui tirar isso aqui só para ilustrar aqui a ideia. Então, qual é a ideia dessa medida em radianos, né? Vou tirar esse aqui também. Bom, é bem claro que o ângulo que a gente considera aqui, ele determina um arco, né? Quer dizer, o ângulo AOB, ele determina esse arco que sai de A e chega em B, né? E há uma relação bastante visível, né, entre o ângulo e o arco, certo? A hora que eu mudo o ângulo, eu mudo o arco, né? Há uma relação bem nítida, né, entre essas duas coisas. O Matheus foi criada para ajudar no cálculo também, né? Não. Quando a ideia da medida em radiano surgiu, ela surgiu para simplificar os cálculos na trigonometria. Mas, claro, quando as ideias do cálculo foram desenvolvidas, a medida em radianos ela cai como uma luva, né? Todos aqui já viram pelo menos uma introdução ao cálculo, assim, já viram a ideia intuitiva de limite, passaram por essa fase? Provavelmente, né? Uma boa parte de vocês acredito que seja da CIEP, uma outra parte são meus alunos de cálculo desse semestre. A CIEP obrigou, né? Pois é. Lá vocês viram um negócio chamado primeiro limite fundamental, não viram? Que era uma coisa do tipo, limite de seno de x dividido por x, quando x tende a zero, é igual a 1. Né? Vocês viram isso? Essa fórmula, ela só é verdadeira porque inventou-se, porque conceituou-se em algum momento da história a medida em radianos. Ela só é verdadeira se o ângulo x que aparece nessa expressão for medido em radianos. Se você colocar ângulo em graus, essa fórmula ela é falsa, ela não é verdade. E então, assim, o Matheus está certo em dizer que, olha, a medida em radianos ela é crucial para o cálculo, e sim, né? Mas ela não surgiu como uma resposta ao cálculo, ela surgiu bem antes, pelo menos 1000 anos antes, né? Surgiu essa medida em radianos. E qual que é a ideia dela, né? A ideia dela é a seguinte: eu vou dizer que um ângulo, né? Por exemplo, eu vou dizer que esse ângulo aqui, AOB, mede 1 radiano, né?
se, eu vou até diminuir um pouco esse ângulo aqui, para tentar deixar mais razoável, né? Então, eu vou dizer que esse ângulo aqui, AOB, mede 1 radiano, se eu calculo a medida desse arco, ó, calculo a medida, qual o comprimento, né, a distância percorrida daqui até aqui, sobre o círculo, e o valor dessa distância dá exatamente o raio. Entendeu? Então, se eu calcular o comprimento do arco determinado pelo ângulo, e o valor desse comprimento for exatamente o valor do raio daquele círculo, então eu direi que esse ângulo mede 1 radiano. Né? Isso concorda com o que vocês viram sobre o que significa a medida em radianos? Foi isso mesmo que vocês viram? Ou foi algo diferente? Foi isso, né? Então, sempre que o comprimento do arco for igual ao raio, então eu digo que aquele ângulo determinado por aquele arco mede 1 radiano, certo? Isso significa, por exemplo, que a volta inteira, né, o ângulo que dá a volta inteira, qual é a medida dele? Né? Bom, a volta inteira, o arco que determina, quer dizer, o comprimento do arco que determina a volta inteira é, na verdade, o comprimento total do círculo. Né? E o comprimento total do círculo, ele é igual ao diâmetro do círculo vezes aquela constante famosa, né? Que vai ganhar o nome de π posteriormente, né? Π é a constante que dá a razão entre o comprimento pelo diâmetro. Então, se π é a razão entre o comprimento pelo diâmetro, então logo o comprimento é o diâmetro vezes π, né? E o diâmetro é a mesma coisa que o dobro do raio, né? Ou seja, 2r. Portanto, o comprimento do círculo é nada mais nada menos do que 2π vezes r, né? E aí a gente faz uma regrinha de 3, né, básica, para poder ver que, olha, se o ângulo de 1 radiano está associado ao arco de comprimento r, então a volta inteira está associado ao ângulo de comprimento, ao arco de comprimento 2πr, né? E aí você faz a regrinha de 3, então 1 está para r, assim como x está para 2πr. Faz a regrinha de 3 e você vai concluir que o ângulo que dá a volta inteira é precisamente 2π. Ou seja, enquanto a medida em graus ela quebra a circunferência em 360 partes, né? E, portanto, a volta inteira mede 360 graus, em radianos, a volta inteira medirá 2π, né? 2π radianos. Tudo bem até aqui, gente? Tô falando algo muito, assim, muito confuso? Me digam aí, tá ok? Me deem sempre esse ok, tá? Maravilha. Se algo não estiver ok, Emily está dizendo que não entendeu. Eu vou escrever que eu acho que fica um pouquinho mais tranquilo de entender. Bom, a gente tem um círculo, tem um ângulo aqui, né? Um ângulo alfa, digamos. Né? Aqui tem um raio R. E esse arco, ele tem um comprimento. Eu vou chamar esse comprimento aqui de L. Tudo bem? Então, o que eu estou dizendo é, esse ângulo está, assim, nitidamente associado ao arco L, certo? Há uma relação entre o ângulo e o arco, mas também há uma relação entre o raio. Se o raio aumenta, associado a esse ângulo alfa, o comprimento será maior. Não sei se isso fica nítido. Quer dizer, vai aumentando o raio, né? O ângulo alfa permanece o mesmo, mas se eu aumento o raio, o comprimento de arco associado àquele ângulo vai aumentar. Vocês conseguem perceber isso? Fica visível? Emily, que diz que não entende,
fica visível, né? Então há essa relação, né? Assim como também é visível que se eu aumento o ângulo, eu mexo no comprimento do arco também, né? Bom, o que eu disse antes é que eu digo que um ângulo mede 1 radiano, 1 radiano, quando o comprimento do arco dele, quando esse comprimento do arco for exatamente o raio R. Então, aqui seria ângulo, aqui é ângulo, né? E aqui é comprimento do arco. Comprimento do arco, tá bom? Se o ângulo mede 1 radiano, é porque o comprimento desse arco aqui, esse L, é igual a R, tá bom? Então, se o L e o R forem iguais, é porque o ângulo mede 1. Mas 1 o quê? 1 radiano, ok? Beleza, agora, então, se esse ângulo mede 1, o comprimento é R. Se esse ângulo for um alfa qualquer, né, esse comprimento será o que eu estou chamando ali de L, né? Tá? Concordam que há uma relação de proporcionalidade aqui, né? Relação de proporcionalidade significa que eu posso aplicar uma regra de 3 aqui, se eu quiser enxergar a relação entre essas coisas, né? Se você aplica uma regra de 3 nessa história aqui, ó, né? Faz a regrinha de 3 ali, né? Você vai concluir que o comprimento L multiplicado pelo ângulo 1 radiano, vai ser L vezes 1, né? Que é L, vai ser igual ao ângulo alfa vezes R. Me digam se faz sentido, né? Usando essa proporcionalidade, a gente conclui essa que é a relação fundamental, né, entre ângulos e arcos, quando esses ângulos são medidos em radianos. Essa fórmula, ela não é assim tão bela se você colocar o ângulo medido em graus. Até dá para você extrair uma fórmula parecida, mas ela não fica bonita assim, né? Você dá uma estragada nela. E então, ok, aqui a gente tem uma relação muito legal, que relaciona a medida do ângulo com a medida do arco. Os hindus, eles perceberam essa relação. E quando eles olharam para essa relação, até semana passada, não sei se está aqui a pessoa que fez a pergunta, mas alguém perguntou assim, por que no círculo trigonométrico o raio é 1? Né? Alguém fez essa pergunta na semana passada, não fez? Não sei se vocês se lembram. Se a pessoa que fez essa pergunta, menos que esteja doida, assim, eu estou achando que assim, eu tenho a nítida sensação de que essa pergunta foi feita e né, a Elaine está dizendo que lembra, né? É, e então assim, por quê? Por que 1? Né? E assim, quem começou, quem que decidiu pela primeira vez chamar assim, se considerar o círculo de raio 1, foram precisamente os hindus. Né? Eles se consideraram pela primeira vez. E por quê? Porque eles tinham isso em vista. Agora, olha bem para essa fórmula e pensa assim, R aqui é o raio do círculo. Olha, olha que coisa incrível acontece quando eu escolho, dentre todas as possibilidades de raios para esse círculo, quando eu escolho 1. Quando eu faço R igual a 1, nessa fórmula aqui, se eu faço R igual a 1, o que essa fórmula vai dizer? O que ela diz? Né? Se R é igual a 1, pronto, ela diz que L é alfa. Se R é 1, né? Se o raio é 1, L é alfa. Quem que é L? L é o comprimento do círculo. E quem que é alfa? Alfa é o. Desculpa, L é o comprimento do arco, né? Eu falei círculo. L é o comprimento do arco. E quem que é alfa? É a medida do ângulo. Então, se você mede ângulo em radianos, e se o círculo tem raio 1, a medida do ângulo é igual à medida do arco. Não é uma coisa
Assim, muito legal isso. Pô, é porque eu sei, uma coisa é saber que o ângulo está associado ao arco. Outra coisa é achar uma medida de ângulo que, num círculo bem particular, no caso o círculo de raio 1, a medida do ângulo é igual, idêntica à medida do arco. Se a gente está num cenário que isso é possível que existe um universo em que a medida do ângulo é igual à medida do arco. Pô, é lá que a gente tem que fazer trigonometria. Não é em outro lugar, tem que ser nesse lugar, porque isso vai facilitar demais as coisas. Eu não preciso mais ficar falando, pô, eu tô falando do arco, eu tô falando do ângulo. A questão é, não importa. Por quê? Porque o arco e o ângulo medem a mesma coisa nesse contexto. E aí, respondendo então aquela pergunta que foi feita, né? Por quê? Por que o círculo trigonométrico tem raio 1? Na verdade, a pergunta é, por que não ser de raio 1, né? Assim, por que seríamos insanos a ponto de não escolher raio 1, se quando escolhemos raio 1, é esse tipo de cenário que a gente encontra, né? Então, aqui, duas coisas ficam. Primeiro, eu não quero saber de medir ângulo em grau, não, porque a medida que transmite essa beleza lógica é outra, é radianos. E também, eu não vou usar outro círculo que não de raio 1 para falar de trigonometria, para entender essas relações é, dessas cordas e essa coisa toda, a relação entre as cordas e os arcos, né, entre as cordas e os ângulos. É esse cenário que eu vou querer. E é nesse momento que a gente vai ver nascer o que nós chamamos de círculo trigonométrico, que é aquele círculo que tem justamente raio igual a 1, certo? Fez sentido para vocês o porquê que a escolha aconteceu de maneira tão natural, né? Assim, a questão é, não teria outra escolha possível de ser feita que não essa, né? Não faria sentido escolher outra coisa. Até porque nesse contexto, o círculo ele é auxiliar. Não há nada de importante no círculo. Quem é central aqui é o ângulo, né? Quem é central é o ângulo e a medida daquela corda, né? É nisso que a gente está interessado, ou da meia corda, né? Como a gente. Nossa, eu acabei esquecendo de tirar o compartilhamento aqui da minha apresentação. Não sei se deu para vocês enxergarem aqui. Vocês querem que eu vou tirar aqui rapidinho, e daí caso não tenha dado para enxergar, vocês podem enxergar agora. Tinha dado para ver, gente? Eu sempre esqueço, sempre faço isso. Depois que eu vou dar uma olhada lá no gravado, falo, putz, olha isso, negócio lá pequenininho. Tinha dado para ver, né? Ah, tá certo. Daí é só trocar de tela, né? Então, é no gravado que não dá para trocar de tela, né? Esse que é o problema. Então, eu vou deixar aqui para se alguém estiver assistindo no gravado aí, né? O que eu falei lá pequenininho, não devia estar dando para enxergar nada. É isso aqui, tá? Que eu estava falando. Tá. Mas, ok, dito isso, vou voltar aqui para minha apresentação. Na janela, aqui está o GeoGebra. Ok, vamos voltar para aquele contexto de antes. Eu quero esse aqui também. Também quero aumentar um pouco isso aqui, para deixar mais nítido. Então, tá bom. Agora, entenda, esse segmento AD, é a meia corda dos hindus, tá bom? Isso é a meia corda. E entendam também que eles percebendo essas relações incríveis aí, quando eu meço o ângulo em radianos, eles escolheram o círculo, fixaram o raio do círculo como sendo 1. Agora diga para mim, qual é a relação entre a giva, né, a meia corda, ou o segmento AD, e o seno do ângulo AOD, da forma como vocês aprenderam lá no Jardim da Infância, né? Vocês aprenderam senos, cossenos, né? Qual é a relação entre essa meia corda, esse segmento AB, e o seno do ângulo AOD, assumindo que o círculo
que vocês estão vendo tem raio 1. Como fica a relação? Conseguem ver? Tem relação? Então, tem relação ou não? Tem. Guilherme está dizendo, são iguais? Então, resposta, sim, são exatamente iguais, não é? Porque o que, que é o seno, né? O que, que é o seno do ângulo AOD? O seno é cateto oposto, AD, sobre hipotenusa, OA. Acontece que a hipotenusa é o raio, e o raio nós estamos assumindo ser igual a 1. Portanto, o seno do ângulo AOD é igual a AD dividido por 1. Ou seja, o seno é o segmento AD. O seno é a meia corda. Né? O seno é o giva, certo? E é nesse sentido que o giva foi, né, percorrendo todo aquele caminho etimológico que eu falei para vocês, inclusive com erros na tradução, vai levar ao conceito do seno. Né? É aí que as coisas casam. Né? Então, se eu voltar lá para aquele cenário inicial, né, que eu tinha colocado para vocês, opa, se eu voltar lá para aquele cenário inicial, aqui, né, eu falei para vocês, olha, o conceito de seno nasceu a partir de problemas ligados à astronomia e relacionados a cálculo de cordas, né, relação entre cordas e arcos de círculos. E aí eu perguntei para vocês, vocês conseguem olhar para essas coisas, para essa corda aqui e enxergar o seno? A resposta foi não, né? E agora eu volto a perguntar, olhando agora para esse mesmo cenário de antes, vocês conseguem olhar para isso e enxergar o seno da forma como a gente entende hoje, da forma como a gente define hoje relacionado a isso? Ficou claro, assim, o que não estava claro ficou mais claro agora ou não? O que vocês me dizem? Ficou? Excelente, excelente. Então, é nesse contexto, é a partir desse cenário que a função seno nasceu, né? É nesse contexto que ela aparece, né? O, a palavra seno, essa notação, né? S-E-N, né? Ou S-I-N, né? Como seria no latim, ela foi usada pela primeira vez no século XVII. Um sujeito chamado Edmund Gunter. Ele usou pela primeira vez essa notação S-I-N, né, para denotar o seno, e depois ficou consagrada, né, hoje universalmente a gente usa assim, né, no Brasil a gente usa S-E-N, né, mas essencialmente a mesma notação, e, e a função cosseno, né, a palavra cosseno, ela só surgiu também no século XVII, e ela surgiu em que contexto? Bom, cosseno, muito simples, é o seno do complementar do ângulo. Então, olhando aqui, por exemplo, para o triângulo retângulo, né, o que seria o cosseno do ângulo alfa? Bom, olha para o complementar do ângulo alfa. Quem é o complementar? É o outro ângulo lá no triângulo retângulo, né? Esse ângulo aqui. Então, quem será o cosseno do ângulo alfa? Olha, o cosseno do ângulo alfa é o seno do ângulo beta. Ou como o Tales está dizendo, né? O seno de π sobre 2 menos x, né? Π sobre 2 menos x é o que nós chamamos de complemento, né? De complementar do ângulo. E ele vai aparecer só nesse contexto, mas em função da função seno. Quer dizer, a função seno é que é desenvolvida historicamente, e a partir dela é que a função cosseno será então, conceituada. Né? Ok. Agora, nesse contexto, eu vou tentar aproveitar, deixa eu ver se consigo aproveitar esse desenho aqui mesmo, talvez. Ó, vou pegar aqui esse círculo e eu vou colocar um eixo, né, eixos cartesianos. Tá aqui, x, y, né? E só que
aqui esse R agora ele vai ser 1. Esse R aqui vai ser 1. Né? Porque o círculo trigonométrico, pelas razões que nós apresentamos aqui, ele é igual a 1. Né? O raio dele é 1. E aqui, se o ângulo, estou chamando ali de alfa, né? Então esse comprimento aqui, esse L, na verdade, é o próprio alfa. Ele mede alfa também. Né? Então, esse comprimento aqui mede alfa, esse ângulo mede alfa em radianos. Ok? Agora, nesse contexto, né? Então, aqui eu tenho um ponto, vou chamar esse ponto aqui de P, e esse ponto, né, uma vez que a gente colocou um sistema cartesiano, né, um sistema de coordenadas aí nesse círculo, esse ponto, ele tem duas coordenadas, né, ele tem a sua abscissa e a sua ordenada, né, aqui usando a linguagem do Descartes, né, ou seja, esse ponto ele tem uma abscissa aqui embaixo, né, e ele tem uma ordenada aqui em cima. E tem uma ordenada aqui em cima. Ok? A pergunta aqui é, se esse ponto está sobre esse círculo de raio 1, a gente consegue dizer quem são exatamente as coordenadas desse círculo? O que vocês acham? Será que dá para a gente expressar essas coordenadas em termos dessas funções trigonométricas que a gente está vendo aqui, como é que elas surgem, né, historicamente? Bom, o Matheus está dizendo, calcula cosseno e o seno. De fato, vocês conseguem enxergar um triângulo retângulo ali? Eu vou tentar desenhar aqui de uma outra cor. Vocês conseguem ver um triângulo retângulo aqui? Fica claro aí esse triângulo retângulo? Meu desenho acabou ficando um pouquinho pequeno, mas acho que está dando para enxergar, né? Tem um triângulo retângulo aqui, né? Aqui está o ângulo reto, embaixo. Esse aqui é o ângulo alfa, e ali está o complementar, né? O complemento desse ângulo alfa. Nesse triângulo retângulo, quem seria o seno do ângulo alfa? Né? Seno a gente sabe, né? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Né? Seno do ângulo alfa, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? A altura pelo raio, né, Matheus? Exatamente. Mas quem é a hipotenusa? Que é o raio, nesse caso. Quem é a hipotenusa? É 1. Né? Portanto, o seno desse ângulo alfa é o cateto oposto. A hipotenusa é 1. Né? Ou seja, esse cara aqui, ó, essa medida aqui, é exatamente o seno do ângulo alfa. Só que essa medida aqui não é exatamente o valor da ordenada do ponto P. Conseguem ver isso? Olha, e essa medida, que a gente concluiu que é o seno do ângulo alfa, é exatamente essa medida aqui, ó. Essa medida aqui. Né? E essa medida aqui né, é representada por esse pontinho que é a ordenada do ponto, é a segunda coordenada do ponto P. Então, essa segunda, esse cara aqui, esse aqui é o seno de alfa. É o seno de alfa. Né? Agora, quem é o cosseno de alfa? Né? Quem é o cosseno de alfa? Cosseno de alfa, a gente aprendeu que era cateto adjacente sobre a hipotenusa, não é isso? Cateto adjacente sobre a hipotenusa. Nesse caso, cateto adjacente está aqui, hipotenusa de novo, vale 1. Portanto, o cosseno de alfa é exatamente esse tamanho aqui. Né? Cosseno de alfa é exatamente isso aqui.
Mas esse pontinho é exatamente a abscissa do ponto P, né? Portanto, esse cara aqui é justamente o cosseno de alfa. O cosseno de alfa, né? Por isso que o x é cosseno e o y é seno. Porque assim, porque é o que aparece aqui, né? É o que a gente olha para essa situação, olha lá para o círculo trigonométrico e é isso que aparece, né? Ou seja, aquele pontinho P ali, as coordenadas dele, vou escrever aqui maior, as coordenadas dele são essas aqui, ó. A primeira coordenada, o cosseno de alfa, a segunda coordenada, o seno de alfa. O seno de alfa. Né? Agora, com sono, né? Pois é, sem sono, com sono. Gostei. Essa altura, 10h30 da noite, provavelmente mais provável que seja com sono, né? Mas espero que vocês me suportem aí mais uns minutinhos. Ok. Agora, então, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver que aqui dentro tem um triângulo retângulo cujos catetos medem seno de alfa e cosseno de alfa. O Luiz está dizendo, quinta de noite o sono não vem até a aula acabar. Que bom. Oh. Então, nesse triângulo retângulo, quem são os catetos? Né? Cateto, esse cateto aqui embaixo é o cosseno. Esse cateto aqui em cima é o seno. Né? E a hipotenusa é 1. Né? Nos triângulos retângulos, nós aprendemos que vale o teorema de Pitágoras, não é? Que, por sua vez, diz que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos, ou né, invertendo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Exatamente, Mateus. Agora, os catetos aqui são seno e cosseno. Tá claro isso para todo mundo? Que os catetos nesse triângulo retângulo são seno e cosseno? Seno de alfa e cosseno de alfa? Tá claro também que a hipotenusa nesse triângulo retângulo é 1? Tá visível isso para vocês? Tá, mas o que o teorema de Pitágoras então vai dizer aqui? Pô, não é outra coisa. Seno ao quadrado do cateto, mais cosseno ao quadrado do outro cateto, é igual ao quadrado da hipotenusa, que é 1 ao quadrado, que é 1. Ou seja, conclusão, né? Aplica Pitágoras nesse triângulo retângulo e a conclusão é que seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Pronto, eu posso afirmar aqui para vocês que nós provamos essa que é chamada a relação trigonométrica fundamental. A relação trigonométrica mais importante que existe. E se você tiver que lembrar de uma só, não vou lembrar de mais nenhuma, se tiver que lembrar de uma só, é essa aqui. Essa é a fundamental, essa é a principal. E se você olhar mais de pertinho para essa relação trigonométrica, você vai enxergar que, pô, isso aí é teorema de Pitágoras. Isso aí não é outra coisa, senão o teorema de Pitágoras. Né? E do teorema de Pitágoras a gente não tem tanto medo. A gente tem medo do teorema de Pitágoras? Não, né? O teorema de Pitágoras é simpático, a gente se dá bem com ele. Poxa, mas isso daqui é teorema de Pitágoras. Seno e cosseno são quando eu olho ali para o círculo trigonométrico, são medidas de um triângulo retângulo. Né? Então, se eu não tenho medo do teorema de Pitágoras, se eu não tenho medo de triângulos retângulos, não tenho por que ter medo da trigonometria, não tenho por que ter medo de seno e cosseno. Pois e assim, é bem interessante isso, né, que o teorema de Pitágoras, ele é um resultado que vale para triângulos retângulos apenas, mas existe uma lei que vale para triângulos em geral, chamada lei dos cossenos, né, que
generaliza o teorema de Pitágoras para outros triângulos, e nessa lei aparece justamente a função cosseno, né? Aparece justamente a função cosseno do ângulo em questão. E aí, no caso, quando o ângulo é 90 graus, né? Quando o ângulo é π sobre 2, aí lá onde aparece a lei dos cossenos vai aparecer o cosseno desse ângulo π sobre 2. E a pergunta é, quanto é o cosseno de π sobre 2? Ou quanto é o cosseno de 90 graus? Vocês sabem me dizer quanto é o cosseno de 90 graus? É zero, porque é o que dizia a tabelinha e, por sorte, eu decorei a tabelinha? Ou é zero porque eu olho para esse cenário e digo, não pode ser outra coisa que não zero? Por qual dos dois motivos que é zero? É zero porque é o que está na tabela? Ou é zero porque me faz sentido ser zero? Matheus, eu sempre olhei pelo círculo. Perfeito. Né? Por que é zero? Bom, olhando aqui para o círculo, né? Lembra, no triângulo verdinho aqui, o cosseno é essa medida aqui embaixo. Ó. O cosseno é essa medida aqui embaixo. Dizer que o ângulo é 90 graus, que o alfa é 90 graus, significa que esse segmento, ele veio aqui, ó, e bateu aqui. Né? Então, o ponto P, se o ângulo alfa é 90 graus, o ponto P está aqui em cima. É o ponto 0,1. Esse seria o ponto P quando o ângulo alfa é 90 graus. Bom, o cosseno é a abscissa do ponto. Se o ponto P é 0,1 nesse caso, então o cosseno de 90 graus, cosseno de π sobre 2, é zero. Assim como o seno de π sobre 2 é a ordenada do ponto. O ponto é o 0,1. Então, a ordenada do ponto, 1. Ou seja, seno de 90 graus, seno de π sobre 2, 1. Né? E assim a gente pode, com essa análise, com esse tipo de análise, a gente pode obter, assim, construir os valores de seno e cosseno de vários ângulos, né? Ângulo, por exemplo, 45 graus, 180, esses ângulos mais importantes, assim, só fazendo esse tipo de análise a gente consegue calcular. Certo? Meus queridos e queridas, sei se tinha alguma outra coisa que eu falar para vocês. Fez sentido isso para vocês? Me digam aí. Eu sei que esse é um assunto que, assim, mexe com coisas que é possível que tenha um certo sentimento meio de função trigonométrica, dá aquela coisa, assim, né? Eu, por exemplo, no meu ensino fundamental e médio, eu nunca vi trigonometria. Então, eu tinha um medo enorme de trigonometria. E foi um trauma que eu precisei lidar. Né? Eu sei que, como eu, alguns de vocês podem também carregar traumas relacionados à trigonometria. Mas como que foi isso aqui? Assim, conseguiram enxergar sentido nessas ideias? Ficou claro para vocês, assim, lá no final, no começo da história, o que motivou o desenvolvimento delas? Por que era razoável estudar essas coisas? Por que era importante entender essas relações? Fez sentido? Legal. Assim, não são ideias triviais, né? Isso aqui são ideias que são sofisticadas, né? E são ideias sofisticadas que, quando a gente vê, assim, simplesmente, assim, de maneira superficial, a chance é quase nula da gente fazer algum nexo com aquilo, né? É quase nula a chance de cair a ficha em alguma coisa, né? É muito mais fácil só virar uma regrinha ou um decoreba, a gente decora, aplica, depois esquece, né? Matheus, isso aqui, né? Muita gente tem medo, na verdade, porque eu acho que é a pior matéria do ensino médio. Porque pior que Bhaskara, sim. Com a trigonometria eu só decorava mesmo. Exatamente. É isso aí. É assim, quase com certeza, o conceito que é menos compreendido de matemática do ensino médio é a trigonometria. Né? Mesmo quando ela é vista
ela é, assim, muito mal compreendida, né? E por que a gente não coloca ela sob a ótica mais natural, né? E para mim a ótica mais natural sempre é a histórica. É sempre na história que a gente vai encontrar os segredos, as chaves que vão mostrar para a gente onde é que está a intuição desse negócio, onde é que isso aí ganha vida, né? É lá na história que a gente vai ver essas coisas que são, assim, um bando de fórmulas sem significado, a gente vê isso ganhando vida, né? A gente vê isso tendo a ver com coisas que são do cotidiano das pessoas, né? E, e é legal, assim, a visão que a gente tem da matemática, quando a gente começa a mudar um pouco a ótica pela qual a gente olha para ela é totalmente outra, gente. É totalmente, assim, essa coisa de que matemática é coisa de outro mundo, matemática é coisa de gênio, é coisa de louco, né? Matemática é coisa de nerd, né? Matemática é para os outros, né? Para mim, não. Eu não fui feito para aprender matemática, para entender essas coisas. Quando a gente começa a olhar com os olhos mais, assim, mais cuidadosos, assim, prestando atenção nos detalhes e no que está por trás dessas coisas, a gente vê que, pô, não, matemática é assim, é a representação, é uma das representações mais belas do pensamento humano, né? Assim, matemática, ela está, na minha visão, em pé de igualdade com as artes que foram desenvolvidas e que são desenvolvidas pela humanidade, né? Matemática, ela tem esse quê de artístico, né? Inclusive, tem muita gente que questiona assim, né? Pô, mas para que serve essas coisas, né? Para que serve a trigonometria? Por que que eu vou ter que aprender isso? Para que serve? Para que serve o cálculo? Para que serve equação de segundo grau? E, bom, serve para muita coisa, vocês concordam? Talvez não saibamos ainda assim listar todas as utilidades para esses conceitos, mas vocês concordam que isso serve para alguma coisa? O Thales dizendo aqui, vendo a história, dá para perceber o esforço que várias pessoas fizeram até hoje para a matemática chegar nesse nível de hoje em dia. Perfeito, Thales, é exatamente isso. A gente vê como foi o processo e como isso custou, né? É, isso é muito legal. Mas vocês concordam que matemática tem utilidade? Tudo que a gente estuda, a gente desenvolve em matemática, isso tem utilidade. Na verdade, isso foi desenvolvido a partir de necessidades humanas. Então, tem utilidade por próprio princípio daquilo, né? Mas, mas será que a matemática, o valor da matemática está na sua utilidade? O que vocês acham? Assim, vocês acham que matemática é importante porque ela serve para algo? Ou matemática é importante por si? Ela tem um valor intrínseco, ou seja, um valor por si mesmo. O que vocês acham? Matemática só tem valor porque ela é útil ou ela tem valor por si mesma? O Matheus está dizendo que serve por si. Eu também acredito que ela serve por si. Eu também acredito que ela vale por si mesma, né? E o Júlio está dizendo os dois. Sim, claro, a utilidade da matemática, aquilo para o qual ela serve, é fundamental, né? Tudo que a gente tem, toda a revolução tecnológica que nós usufruímos hoje é fruto da matemática, é assim, é a aplicação da matemática, de alguma forma, né? Mas eu gosto de comparar, assim, por exemplo, um quadro. Pensa num quadro de Leonardo da Vinci, por exemplo, né? Não, ninguém discute o valor que tem um quadro pintado por Leonardo da Vinci, né? A Mona Lisa, por exemplo, né? O quadro mais famoso de Da Vinci. Eu não sei dizer qual é o valor exato da Mona Lisa, mas é um valor astronômico, né? Um valor astronômico. Agora, a pergunta é, por que que a Mona Lisa vale tanto? Assim, ela vale o que vale porque ela é útil para alguma coisa? Primeiro, o quadro da Mona Lisa, ele é útil para alguma coisa? Ele tem alguma utilidade para além de si? O que vocês acham? O quadro da Mona Lisa tem alguma utilidade?
Praticamente não, né? Na verdade, até tem. Por exemplo, se eu tiver, sei lá, fui fazer alguma coisa aqui em casa, tal, e fiz uma caca aqui e fiz um buraco na parede, por exemplo. Fiz um buraco na parede. E ficou horrível aquele buraco na parede ali. Pô, eu preciso resolver esse buraco de alguma forma. Não dá, estragou a sala da minha casa aqui. Esse buraco aí não tem como ficar assim. E aí eu, bom, tenho uma ideia, já sei como é que eu vou resolver esse buraco na parede. Eu vou comprar o quadro da Mona Lisa original do Da Vinci, né? Vou, suponha aqui, né? Suponha por absurdo, né? Por completo absurdo que eu tenha a quantia que seja necessária para adquirir o quadro da Mona Lisa, né? De Da Vinci, e eu vou lá e compro o quadro, né? Trago o quadro para minha casa e boto o quadro exatamente onde eu tinha feito o buraco na parede e pronto. Agora o buraco não está mais visível, a minha sala não está mais estragada esteticamente. Pergunto, o quadro da Mona Lisa foi útil para resolver o meu problema? Ele cumpre bem essa utilidade? Claro que cumpre. Estou tranquilo, né? o, o Thales está dizendo, pô, você vai comprar o quadro da Mona Lisa para tapar o buraco na parede e compra logo uma mansão, caramba, né? Você, pô, não pensa, não? Pois é, né? Mas é lógico que o quadro seria super útil, né? Para tampar o buraco na parede. Acontece que o quadro da Mona Lisa, ele vale o que vale pela sua utilidade? Ele vale o que vale porque ele serve para tapar buraco na parede? É óbvio que não, é óbvio. Assim, a pergunta ela é absurda por si, né? É, é claro que não. É pergunta retórica, né? Aquela pergunta que, claro, né? Claro que não é, porque ele serve para alguma coisa que ele vale o que vale. Ele vale o que vale porque ele tem um valor em si, ele tem um valor intrínseco. E a que se acredita o valor do quadro da Mona Lisa? A uma única coisa, a um único aspecto da natureza humana que nos chama muito a atenção e que nós valorizamos muito, que é o aspecto estético, é o elemento da beleza, é a única coisa que atribui valor ao quadro da Mona Lisa. Claro, né, à medida que Da Vinci vai ganhando a projeção que ele tem, é óbvio que isso agrega valor ao quadro, né? Mas é porque é belo, é porque é arte no sentido de exaltar o belo, que aquilo tem valor. É aí, é nisso que está o valor intrínseco daquilo. E da mesma forma, a matemática carrega a mesma essência. A matemática ela serve para um monte de coisa, mas ela vale o que vale pela beleza das ideias que ela representa. É aí que o valor de fato se mostra, né? As aplicações são importantíssimas. Não viveríamos no mundo que vivemos não fosse o desenvolvimento da matemática e a utilidade que ela tem. Mas o valor dela é intrínseco. O valor dela está ligado à beleza das ideias que ela carrega, que ela encerra. Né? Tá, dizendo, a beleza matemática depende de como você olha para ela. Cada um pode enxergar de um jeito. Eu diria mais, assim, enxergar a beleza da matemática depende do olhar, né? Depende de quais filtros estamos olhando. Se nós olharmos por esse filtro da superficialidade, da fórmula pronta, daquela regra que você aplica e obtém resultados numéricos, sob essa ótica, aquilo não tem beleza alguma. Agora, quando você começa a mergulhar no universo da matemática, entender os seus nexos, entender as suas conexões, entender a sua harmonia lógica, e aqui eu uso a palavra harmonia quase no sentido musical mesmo, assim, sabe, de uma ópera, sabe, aquele negócio que se harmoniza de maneira tão, tão perfeita, né? Lembra na live passada, quando a gente falava sobre o número de Euler, como assim, nos mais variados contextos, aquela constante aparece assim de maneira tão natural, né? Como essas ideias se casam assim de forma tão incrível, né? Aqui na trigonometria a gente vai perceber a mesma coisa, né?
como essas ideias vão assim, ganhando essa precisão, sabe? Essa harmonia. E quando a gente começa a enxergar isso, o que a gente vê é arte. É uma obra de arte, assim, em forma de ciência, né? Alguns, inclusive, chegam a colocar essa discussão. Matemática é ciência mesmo ou matemática é arte, né? Para mim, assim, matemática ela tem os pés nos dois universos. Matemática é ciência, porque ela tem características de ciência, mas ela também é arte, porque ela também representa a beleza a partir das suas ideias. É isso aí. Mais uma sessão filosofando às quintas à noite, né? E é isso aí, gente. Deixa eu ver aqui os comentários. Acabei perdendo alguns. É só pensar que quantum era ideia de louco, só existia na matemática pura e hoje é uma possibilidade. Exatamente. Sem matemática não haveria música. Exatamente, Camila. Quer dizer, esse é mais um argumento de que matemática é arte, né? Por exemplo, uma das manifestações artísticas da matemática é a música, né? É a música. Ahn, ciência filosófica, isso aí, né? Quanto mais a gente mergulhar a matemática no âmbito da filosofia, mais a gente enxerga a beleza dela. Por mais quintas assim, legal, Luiz. No que depender de mim aqui, enquanto as condições nos permitirem, estamos aí. O Vitor está dizendo, sem matemática não haveria Mona Lisa. Pois é, eu não sei se vocês sabem, mas o quadro da Mona Lisa, ele tem matemática de cabo a rabo, né? Vocês já ouviram falar do número de ouro? Já ouviram falar do número de ouro? Já, né? Pois é, onde você olha no quadro da Mona Lisa, você enxerga o número de ouro, ou a razão áurea, né? Exatamente. E Da Vinci é um gênio, né? Assim, uma das mentes mais assim absurdas da história da humanidade foi Leonardo da Vinci. E os quadros dele, ele fazia questão de representar essa beleza que provém das simetrias matemáticas, né? E destacava ele gostava de destacar essa relação entre, assim, quanto mais simétrica é uma pessoa, mais bela ela nos parece, né? E no sentido de que, assim, se nós fizermos medidas do nosso corpo, a gente vai ver aproximações. Sim, tem gente que se refere mesmo como número de Deus. É um número que está presente na natureza. Se você pega, por exemplo, folhas e começa a tentar folhas de árvores, né? Vai fazendo medida entre as suas dimensões, você encontra a razão áurea, né? Essas medidas, elas são traduzidas aos nossos olhos com a sensação de beleza, como algo belo, algo atrativo, algo que nos chama atenção, que nos prende. Não à toa, sabe o cartão de crédito, aquele que, né, bota a gente no vermelho aí o tempo todo? Aquele negocinho ali é um retângulo, né? Aquele retângulo, ele é feito seguindo as razões, quer dizer, se você fizer o quociente ali dos lados daquele retângulo do cartão de crédito, dá algo muito próximo da razão áurea, não sei se vocês sabiam disso, porque é papelar nisso mesmo, você olhar para o cartão de crédito e se sentir atraído por aquilo, assim, uau, vamos comprar, entendeu? Porque aquilo chama atenção, e tudo que é ligado à razão áurea tem esse apelo mesmo de beleza, né? E assim, caso alguém não conheça ainda, se não tenha lido nada sobre razão áurea, faz uma pesquisa rápida no Google, assim, e vê o quanto de coisa você vai encontrar, assim, é realmente um negócio impressionante. E obrigado, hein, Vitor, por lembrar, porque realmente isso é um fato digno de ser mencionado. E a Mona Lisa, ela foi feita exatamente seguindo todos os padrões. Ela é a mulher, assim, né, na visão, o que Da Vinci está tentando representar é a mulher perfeita, né? Aquela mulher com os traços perfeitos, com as simetrias perfeitas, com as dimensões todas perfeitas, do jeito que tem que ser, né? Esse é o propósito, essa é a proposta de Da Vinci quando ele pinta o quadro da Mona Lisa, né? E a matemática, exatamente como o Vitor disse, se não fosse matemática, não haveria Mona Lisa, né? E é isso aí, queridos e queridas. Muito bom, estamos quase aí, chegando já perto das 11.
Acredito que tá de bom tamanho por hoje, né? O que vocês acharam aí? Valeu a pena aí o encontro de hoje? Valeu estar até às 11 aqui no celular aí, assistindo, ouvir falar de matemática? Tema da próxima aula? Não sei. Que bom que valeu, Camila. Davi tá dizendo também, muito bom, legal. Não sei, gente, eu não pensei em nada. Aula ótima, a Helena tá dizendo, obrigado. A princípio, eu não tenho nada em mente. Se vocês tiverem alguma sugestão, é, o, o Vitor mediu os lados do cartão. Deu o próximo ou não, Vitor? Eu não lembro, assim, em termos de valor numérico, não, eu não lembro aqui o valor certo. Acho que é 2 e alguma coisa, né? Ah, então, mas tá perto, né? 1,574, né? Um desconto aí de possíveis errinhos de medida. 1,618 tá perto, né? Então, vocês têm alguma sugestão? Perto o suficiente para fazer a gente gastar, com certeza. Perto o suficiente para a gente estourar o limite. Exatamente, excelente. Marcelo está dizendo sempre muito bom, amo as aulas. Muito bom, Marcelo. Fico muito feliz. O Júlio, muito informativo, legal. Aula ótima, a Nani falou. Muito bom, gente. Thales está sugerindo que a próxima aula poderia ser sobre identidades trigonométricas. Pode ser. O que que vocês acham? Assim, é um tema que provavelmente ele teria já uma pegada um pouco mais, assim, técnica e menos, assim, contação de história, né? Como foi, por exemplo, hoje, como tem sido esses últimos. Mas acho que dá para gente fazer isso, trazer isso de maneira um pouco mais, um pouco mais de significado, né? Vocês acham que é uma boa? Me está dizendo que as minhas aulas, essas aulas tiram o meu medo na matemática. Muito bom mesmo, Luiz, de ouvir isso, assim, sabe? É sensação de dever cumprido, assim. O dever aqui, enquanto educador matemático, é esse. É mostrar que o medo que nós somos levados a construir em relação à matemática, ele é, na verdade, infundado. E quando a gente olha para a matemática com um olhar sob um outro ponto de vista, a gente começa a ver a beleza dela e o medo realmente desaparece. O Matheus dizendo, aproveita e mete arco-seno e arco-seno no meio, se conseguir. Pronto, vamos lá. Vamos fazer uma salada, então. Uma salada de identidades trigonométricas temperada com arco-seno e arco-seno. Fechou. Todo mundo concorda, gente? Pode ser? Vocês topam? Júlio tá dizendo, vixe, vai ser denso o negócio. Eu vou colocar como desafio meu, pessoal, fazer o menos denso e o mais leve possível, tá? Se eu vou conseguir ou não, veremos, tá? Mas vou tentar caminhar nesse sentido, tá bom? Hum, perfeito, então, gente. Então fica decidido isso daí, então. A gente faz identidades trigonométricas aí na semana que vem e fechou a balada, né? É isso aí. Balada virtual, né? Fechado. Muito bom, gente. Então é isso. Uma boa noite para vocês. Muito obrigado novamente pela presença de vocês. Até a semana que vem. Obrigado vocês aí pela presença. Tem me feito muito bem estar aqui com vocês toda quinta noite. E até a próxima. Nos vemos aí semana que vem.